Glória a Deus. Irmão Eduardo, irmão Gerson, vem aqui na frente os dois, por favor. Cadê o Gerson? Ah, o Gerson aqui. Pode vir, irmão Gerson. Hoje é aniversário, hoje é aniversário do Gerson. Hoje, né? E hoje é aniversário, o Eduardo veio domingo passado, porque é aniversário de casamento, e agora é aniversário mesmo, né? Mais um ano de vida também. Você também, Cris? Não? Então, quem faz durante a semana, fez durante a semana ou faz durante a semana, também vem aqui na frente. Ah, é de casamento, verdade, vocês é de casamento. Puxa vida, o Evandro colocou no Facebook, dessa vez eu não esqueci. Alguém mais? O Facebook salva, rapaz. Sua irmã fez ontem. Alguém mais está fazendo aniversário de casamento? Para nós estarmos orando aqui. Que bênção. Louva a Deus pela vida dos irmãos que estão mais um ano celebrando, né? Aniversário. O Senhor tem nos abençoado, dado isso. Eu estou olhando aqui o Gerson, estou imaginando quantas vezes ele veio aqui na frente receber oração de aniversário, né? 88 vezes ele está aqui cochichando aqui no meu ouvido. Que essa geração alcance também esse mesmo patamar, né? E nós vimos aqui muitas e muitas vezes aqui para estar recebendo a oração de aniversário, né? Isso é bênção, volto a dizer, e nunca é demais nós lembrarmos. Passamos um tempo de pandemia, né? E estarmos comemorando aniversário é um presente de Deus nas nossas vidas e nós somos gratos a isso. Queria convidar você a estender as suas mãos para que nós pudéssemos estar orando para os irmãos que estão aniversariando, aqueles que estão aniversariando por casamento. Vamos orar, né? Pai, no nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por este dia. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. De uma forma especial, Deus, nesta manhã nós oramos, ó Deus, agradecidos por esses irmãos. Muito obrigado, Deus, que eles estão celebrando mais um ano de vida, mais um ano de vida na sua presença, Pai. Nós louvamos e bendizemos o teu santo nome. Toda sorte de bênção, Deus, seja derramada sobre a vida deles. Continue, ó Deus, sustentando, continue, ó Deus, derramando, ó Deus, da sua misericórdia, da sua paz, da sua prosperidade, que eles possam, ó Deus, a cada dia mais e mais receber presentes que vêm do céu. Nós louvamos ao Senhor pela família, nós louvamos ao Senhor, ó Deus, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado nesse tempo. Em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos. Amém. Glórias a Deus. Que Deus abençoe vocês. Um ótimo domingo, me chame para comer bolo se quiser, estou à disposição, tá? Não, o Rodrigo falou que eu também, né? Aquela galera não rolou bolo aquele dia, viu? Tinha um monte, não rolou, vai que agora rola, né? Vamos ver, né? Ai que, né? Mas vamos lá, abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 39. Gênesis, capítulo 39, do verso 1 até o 12. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinha levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizeram mordomo da sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José.
A bênção do Senhor estava sobre tudo que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso, de porte e de aparência. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo, meu senhor, e não sabe do que é em casa, pois tudo que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometerei eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela. Sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender os negócios, e ninguém dos da casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Amém. Glórias a Deus. Sem sombra de dúvida, esta é uma história muito, nós podemos dizer assim, muito real para os nossos dias. Enquanto eu lia e tentava achar um título para essa ministração, me veio vários. Com quem eu estou me deitando? O que eu estou aceitando? Quais são as propostas que o diabo tem feito para mim? Poderia usar inúmeras. Mas hoje eu quero falar sobre o ponto de saída e o ponto de chegada. Na nossa vida nós vamos ter esses pontos, não vai ter jeito. O ponto de saída e o ponto da chegada. E o ponto de saída, ele é humilhante. E o ponto de chegada, ele é de honra. Então é sobre isso que eu quero falar, bem rápido, porque o horário não me permite aqui avançar muito. Quero fazer uma breve explicação sobre esse texto a qual aqui nós acabamos de ler, sobre esse jovem chamado José. O texto ele começa até prazeroso. No seu 7 primeiro versículo, a história de José não parece ser de um escravo. Parece de alguém muito bem sucedido. Parece de alguém que está alargando as suas fronteiras. Parece de alguém que está indo para conquistar novos horizontes. Parece que José chega a convite no Egito. Parece que nada de ruim está com ele. Porque a palavra de Deus estava nos dizendo aqui, nós lemos, falando que o Senhor era com José. Potifar tinha visto que o Senhor era com José. Potifar deu todas a sua administração para José. José tinha uma vida agora tranquila. Mas como foi a sua saída? A sua saída não foi nada boa. Se nós voltarmos capítulos para trás, nós vamos ver que a saída de José foi uma saída traumática. Uma saída de traições. Uma saída de humilhação. Uma saída que trouxe muita dor. Uma saída que não foi fácil, e se nós nos colocarmos no lugar de José, nós vamos ver o tanto que isso dói, porque a sua traição aconteceu dentro da sua casa. A traição de José aconteceu com os seus irmãos, não foi algo com os seus inimigos, mas foi ali dentro da casa de José. E se nós entendermos por que isso tudo aconteceu, foi por causa de um sonho. José não orou a Deus. José não pediu revelação para Deus. José não fez jejum para que Deus se manifestasse para ele. José simplesmente deitou e dormiu, como nós todos fazemos. Porém, José teve um sonho, e esse sonho mostrava o que Deus estava preparando para ele.
que por sinal, se nós observarmos bem esse sonho, a gente vai dizer assim, mas astros, peixes, será que isso vai acontecer mesmo? Meio fora, poderia mostrar pessoas se curvando, mas peixes. Será que isso vai acontecer mesmo? Será que isso vai ser real? E ele vai contar esse sonho. E ele vai contar o sonho para a pessoa que ele mais considera, que são seus pais e seus irmãos. E os seus irmãos, seus pais, eles ficam furiosos com esse sonho, onde já se viu, você vai governar nós? Onde já se viu isso acontecer. Mas lembre-se que não foi por causa do sonho que ele foi traído. Ele foi traído pelo simples fato do pai gostar mais dele. Ele era o queridinho. Ele era aquele que usava uma roupa diferente. Ele era aquele que tinha uma veste diferente. Porém, nós vamos começar a observar que Deus tinha um plano com ele, e nós sabemos que as trevas também se levantam quando Deus tem um plano. Sem sombra de dúvida, na esfera espiritual, nós vamos entender o que está acontecendo, porque quando Deus revela para José, é Deus e José, o diabo não tinha acesso. Mas quando José coloca esse sonho, agora falando, gera no coração de alguns a inveja, a desconfiança e uma série de coisas. E é a partir daí que começa a confusão na vida desse rapaz chamado José. Trabalhador, honesto, um menino que se dedicava à sua família. Mas agora ele é traído, jogado em uma cisterna, que na verdade era para ser morto, era para ter matado José. Porém, não acontece esse homicídio, mas a informação do homicídio chega até o seu pai. José, seu filho, é morto. Porém, os seus irmãos articularam e venderam ele. E agora ele chega no Egito. E quando ele chega no Egito, a palavra nos dá a garantia, a certeza que Deus era com esse rapaz. Então Deus, ele passa das fronteiras. E Deus vai com José até o Egito. E quando José é vendido a Potifar, Potifar o escolhe porque, sem sombra de dúvida, a sua beleza e a sua força era bom para Potifar. Porque a gente não quer alguém que não seja trabalhador, não seja forte. Para que você quer uma pessoa que não faz nada? Então ele é escolhido pela sua aparência. E quando ele começa a executar esse serviço dentro da sua casa, dentro da casa de Potifar, Potifar começa a admitir, dizendo: esse menino é diferente. Porque além dele ser forte, além dele ser trabalhador, tem algo que me chama a atenção. Tudo que ele coloca a mão, produz. Tudo que ele faz de uma forma totalmente diferente do que eu já vi aqui no Egito. E próprio Potifar disse: Deus é que esse menino. Mas como Potifar fala que Deus é que esse menino? Provavelmente, esse menino falava de Deus. Provavelmente ele dava sinais claros de que ele pertencia ao Senhor. Ele dava sinal claro através da sua fala, através do seu posicionamento, que ele era um devoto a Deus. O seu posicionamento, ele era nítido para isso. Então Potifar, muito inteligente, o quê? Esse menino é sábio, esse menino tem Deus, esse menino eu vou dar tudo para ele. Eu quero que ele governe agora a minha casa, porém eu não permito que ele chegue perto da minha esposa. Era a única coisa que ele não podia fazer, e ele era alguém que não faria mesmo, e a palavra nos garantiu que ele não fez. Como toda chegada, como toda saída, melhor dizendo, é de uma forma humilhante, ele vem como escravo e agora ele está governando uma casa, e não é uma casa qualquer, era uma casa de um oficial, de alguém muito importante lá do Egito. Podemos se dizer que era um belo de uma casa. E ele começa então a exercer ali o seu trabalho. Porém acontece algo muito complicado na vida dele.
Essa mulher agora começa a dar em cima dele. E começa a dar em cima mesmo com força. Não foi uma, não foi duas, não foi três, não foi 4 investidas, foi várias investidas. Investiu, investiu, investiu pesado contra ele. Agora você imagina como é que deveria ter sido essas investidas. Nós somos homens. Os homens que estão presentes aqui. As investidas que a mulher deve ter dado em Potifar, deve ter dado em José, não deve ter sido pequena não, deve ter sido forte. Imagina a produção dela, a forma com que ela se apresentava nele, tentando de tudo quanto é jeito convencê-lo a se deitar com ela. E ele resistia. Agora para as mulheres, quando as mulheres estão atrás de alguém, de um homem, qual é a sua forma de se produzir para ir atrás? Então você imagina como é que deve ter sido a investida dessa mulher em cima desse rapaz. Não se sabe o que estava acontecendo no relacionamento com ela, com Potifar, mas sabe da maldade que ela estava querendo ocasionar naquela casa. E ela parte para cima agora com força. Articula uma forma que só fique os dois. Plano perfeito. Ninguém está vendo. Ninguém está aqui. Está tudo certo. Agora eu pego. Agora não tem jeito. E aí, ele toma uma atitude que Davi não tomou. Um homem segundo o coração de Deus não conseguiu tomar a atitude do que esse menino fez. José correu da presença do mal. Davi mandou chamar a mulher para casa. Olha só a diferença. E ele foge. Porém, as suas vestes ficam para trás. E as suas vestes ficando, começa uma outra trajetória de José, que é a humilhação agora em terra estrangeira. Ele já tinha enfrentado a humilhação dentro da sua família. E agora ele está enfrentando agora a segunda humilhação, que é numa terra estranha. E é sobre isso que eu quero falar nesta manhã, de uma forma bem rápida. As humilhações que nós vamos passar quando nós renunciamos o pecado. A sua renúncia trouxe sérias dificuldades. Se ele tivesse aceitado o que o diabo estava propondo para ele, talvez ele teria ficado com essa dona aí, por muitos e muitos anos, articulado um homicídio e tomado o lugar desse Potifar, e quem sabe ele seria governador de uma casa. Mas o que Deus tinha preparado para José era ser governador de uma nação. Não aceite o que o diabo tem dado nas suas mãos em troca daquilo que Deus tem preparado para nós. Essa é uma história que, sem sombra de dúvida, se José tivesse cedido, se José tivesse aceito uma noite de prazer, ele teria perdido todos os prazeres que Deus tinha preparado para ele. Nós sabemos o final dessa história. Todos nós sabemos. Uma história que começou na humilhação. Uma história que começou complicada e só piorou. Mas ele tomou uma atitude de permanecer firme às tentações que o diabo tinha preparado para ele. Vivemos um tempo muito complicado também nos nossos dias.
Sem sombra de dúvida, quarta-feira passada aqui, quem não veio perdeu um dos melhores e maiores e extraordinário culto, na minha opinião, que já teve nessa igreja. E olha que eu estou aqui já faz 21 anos. O que eu escutei daqueles dois aqui, Eduardo e Reginaldo, eles vão entender o que eu estou falando, porque terça-feira nós estávamos aqui no culto, nós três. Existe Pedro e João no tempo de hoje. O que aqueles dois homens aqui, que você olhava, você falava assim, daí, sai nada não. Não. Esse inglês aí, desse tamanhozinho, meu Deus do céu. Mas o que eu tenho em nome de Jesus, isso eu te dou. Em nome de Jesus, recebo o renovo. O que foi aquilo? Um testemunho. A Mari contou um e eu vou contar outro. Ele pregando em Quênia, país com radical islâmico. Subiu no púlpito. Depois de ter articulado as suas tendas, porque se prega ao ar livre, não tem como colocar dentro de igreja. E ele disse que ele ia começar a pregar. Ele pegou a sua Bíblia, ele escutou um clac, clac. E ele disse que ele olha de lado. Um rapaz do exército com uma submetralhadora engatilhando. E ele disse, o que você faria nesse exato momento? Você ora ou você corre? Aí ele disse que ele começou a olhar porque esse soldado estava em cima do púlpito com a metralhadora, e ele não sabia se ia atirar nele, se ia atirar no pessoal, nos irmãos que estavam ali, ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Quando ele olha para frente, está vindo bastante pessoas em cima de motos com aquelas espadas grandes, aqueles facões, que era do pessoal, dos extremistas que queriam vir acabar com aquele culto que estava acontecendo, porque do outro lado estava tendo uma manifestação em prol ao Islã. E aquele povo vindo com a faca na mão, querendo matar todo mundo. E a pergunta que ele fazia é, você corria ou você orava? Eu corria. Você está em terra estrangeira. Você não está na sua nação, você não está na sua pátria. Você não sabe para quem você vai pedir socorro ali, você não conhece ninguém, você está ali a convite. E ele começou a orar. A igreja começou a orar. E não aconteceu nada contra eles, e o que estava acontecendo lá foi cessado, porque eles oraram. Eu olhava, eu estava sentado, eu, Alice e a Mari, eu olhava e falava assim, não é crente não. Não é crente não. Porque eles estão acreditando fielmente no poder do nome de Jesus. José acreditava fielmente em Deus. O que Deus tinha preparado para José era coisas grandes. Ele não podia ceder pelas tentações que o diabo estava proporcionando para eles. Para ele, melhor dizendo. A humilhação agora é grande, porque agora esse rapaz, agora ele é jogado agora para uma masmorra, agora ele vai preso. Eu fico imaginando José, se o José fosse do 2022. Agora eu estou preso, o Senhor me virou as costas para mim, os irmãos, tal, aquela lamentação, tudo que a gente conhece. Você não vê a Bíblia falando que José ficou ali, ele organizou a cadeia.
Ele organizou ali que ele tinha acesso a tudo e a todos, porque a presença de Deus era manifesta com ele. E a situação era complicada, porque ele estava preso ali. Um belo de um dia, os companheiros de cela, os dois têm sonhos. E a interpretação que José dá aos dois é: um morre e o outro volta para a casa de Faraó. Porém, para aquele que volta, o copeiro, José pede um favor para ele: quando você estiver na presença de Faraó, lembra de mim. Só que essa lembrança leva 2 anos para que isso aconteça. Mas você não vê José parado, você não vê José desistindo, você não vê Deus falando com José, você não vê Deus animando José, você não vê profeta levantando para falar, mas você vê José servindo Deus, você vê José convicto ali, firme e forte ali, não desistindo, firme e forte ali. Passa-se 2 anos depois disso. Agora é o momento de Deus revelar a José os seus planos agora, de uma forma material agora. Agora, José, você vai ver o que vai acontecer contigo. Está acontecendo um sonho absurdo com Faraó. Um sonho que ele não consegue, ninguém consegue interpretar, o negócio está ruim para Dedéu, ninguém revela nada. O copeiro está lá, fala: posso dar uma opinião aqui? Tem um cidadão lá no presídio lá que sabe revelar sonho. Traz lá, a gente não tem mais opção. A última opção. Tem vezes que a gente fica decepcionado que nós somos a última opção. A última opção. Ele chega para dar a última opção. Qual é a vantagem de você ser a última opção? Eu aprendi isso aqui andando com o Reginaldo, lá na capelania militar. Quando o coronel fala, ninguém fala mais nada. Fim de papo. Todo mundo fala, todo mundo fala, todo mundo fala. A hora que o coronel fala, aí ele fala assim: vai acabar o evento. Vai, mas por quê? Ele fala assim: o coronel fala, acabou o evento. Beleza. José vai falar. Imagina se José fosse a primeira opção. Quantas pessoas iam falar assim: você você está louco? 7 anos de... Para com isso. Ele ia ter que debater, ele ia ter que provar que ele estava certo. Era a última opção. E agora ele vai falar. Ele diz: haverá 7 anos de muita fome. E haverá 7 anos de muita fartura. Porém, é necessário que vocês coloquem um cara muito bom para isso. Aí é o momento certo de você falar, né? Está na hora de você, precisa levantar alguém que manja, que sabe articular, que sabe organizar, tal, não sei das quantas. Faraó dá uma olhada para lá, olhada para cá e diz assim: vai, meu filho, nós não encontrou ninguém até agora, então é você mesmo. A humilhação que José tinha passado por todos esses episódios, agora não é mais humilhação. Agora Deus começa a o exaltar. Agora Deus começa a colocar José em destaque. Tudo que acontecia na casa de Potifar, que ele tinha sobre governo, que ele podia fazer, agora é a mesma fala, mas é uma fala para o governo: abaixo de mim, sobre Egito, é José. Ninguém faz nada sem a ordem dele. É a mesma ordenância que aconteceu na casa de Potifar, agora ele está recebendo para governar uma nação. Eu fico imaginando se José sofresse de ansiedade. Rapaz, será que não vai acontecer nada não, bicho? Se esse negócio não der certo, o Faraó vai mandar cortar meu pescoço. Precisa ter 7 anos de fartura. Eu preciso adquirir muita riqueza para Faraó, porque senão ele vai cortar meu pescoço.
Quem confia no Senhor não sofre de ansiedade. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia mesmo. Pensa que não arregaça eu? Regaça eu. É complicado. Essa ansiedade desse tempo 2022 parece que ela piorou. Mas José confiava em Deus. Ele confiava firme, forte. Passa-se 7 anos e a riqueza de Faraó agora é expandida, agora tem comida para tudo quanto é lado, agora a fartura de Faraó é gigantesca, ele tem um monte de reservas, está tudo organizado. Se José sofresse de ansiedade, ele orava para Deus, Deus, está na hora de vir a destruição. Porque se a destruição não vir, como é que eu vou explicar 7 anos de desolação aqui? As coisas começam a ficar ruins. Talvez José, aqui sou eu dizendo, tá? Não está na Bíblia, mas isso aqui sou eu dizendo. Talvez José foi o único que falou assim, 7 anos agora de piseiro, deu certo, deu certo. É o único que estava feliz. 7 anos. A situação fica preta, terrível, alarmante, complicada. Todo mundo agora passa apuro no Egito. Fora do Egito, além do Egito, a mundo adentro, a fome agora devasta. Passa-se um tempo, vem 11 pedir ajuda. Na verdade vem 10, um fica para trás, o outro está dado como morto. 10 chega a pedir ajuda. Porém, os 10 tinham informação que José era morto, e José não era nada de nada, era vendido como escravo, fim de papo, game over, não tem nada de bom aqui. Quem bate, esquece. Quem apanha, lembra. Eles chegam para pedir ajuda, José reconhece, articula umas ideias, bola um plano, e pede para que o último, que é o mais novo, Benjamim, volte, venha junto na próxima comitiva deles. Mas para isso um fica preso. Mas por que tudo isso? Lembra do sonho? Não era 10 que ia se curvar, era 11. Precisava de mais um. Quando os 11 voltam, eles articulam a sua ordem sentado na mesa. Se José sofresse de ansiedade, mandava matar os 11. Mas como ele não sofria de ansiedade, ele se revela a seus irmãos e diz: foi Deus que permitiu que eu viesse na frente de vocês para salvar vocês da fome. Porque foi Deus que me deu o sonho. Deus queria era comigo, mas para que tudo isso acontecesse, eu precisava passar pela rota da humilhação. O que eu quero terminar essa ministração nesta manhã, para que nós nós vamos para as nossas salas. Chegará um tempo do reconhecimento. Talvez você está passando pelo tempo da humilhação. Talvez você está passando do tempo do abandono. Talvez você está passando por um tempo que você não está compreendendo bolufa nenhuma do que está acontecendo. Mas fica firme, que chegará o tempo do reconhecimento. E quando esse tempo do reconhecimento chegar, todos verão que a mão de Deus te sustentou até agora. Não desiste. Porque você não sabe o que Deus tem preparado para você. José talvez achava que ele seria, no máximo, líder de uma tribo. Talvez José achava que ele seria substituto de seu pai. Mas o que Deus estava preparando para José era muito maior. José foi o único que as suas descendências se tornaram tribo.
O que Deus tem para nós é muito maior do que você possa imaginar. Porém, não deixe com que o diabo tire de vocês aquilo que Deus tem preparado para ser coisas grandes e o diabo tire de uma forma muito pequena. José ficou firme e forte. José não se desviou nem para a direita nem para a esquerda quando ele estava no processo da humilhação. E quando ele chegou no momento do reconhecimento, ele permaneceu firme e forte. Que assim seja a nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Que você possa continuar nessa caminhada, exaltando e adorando ao Senhor. Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor, porque o Senhor é um Deus que fala com cada um de nós. Muitos aqui, ó Deus, estão passando no processo da humilhação, outros passando no processo do esquecimento, outros passando no processo que não estão entendendo nada. Mas uma coisa a sua palavra nos garante: o Senhor sempre está conosco. E nós somos gratos, ó Deus, pela sua presença. Por isso, Pai, no nome de Jesus, quando chegar o tempo do reconhecimento, nós, ó Deus, permanecemos firmes. E nós, ó Deus, viemos a ficar, ó Deus, a cada dia mais e mais servindo ao Senhor. Por isso, Pai, no nome de Jesus, o tempo de conhecimento, ó Deus, verá que a Tua mão forte nos guardou, que a Tua mão forte nos livrou, que a Tua mão forte nos prosperou. Por isso nós agradecemos ao Senhor nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, a escola dominical, divisão das salas, quem está nas salas, jovens e juvenis, crianças, cura e novos membros. Eu estou sem, que a irmã precisou se retirar. Eu vou lá para cura. Então vou lá para cura. Vamos lá? Você que vai pregar na cura? O Eduardo vai pregar na cura. O Jeter vai para a Bíblia. Então tá.